Hollywood é a terra dos sonhos. Aqui, animais falam. I'll get him later. Pessoas têm superpoderes. Romances perfeitos que você nunca viveu acontecem. E as músicas romantizam nossas vidas sem cor. Eu me sinto tão feliz agora. Com vocês, eu não terei mais medo. Os artistas muitas vezes parecem inalcançáveis, quase perfeitos, sendo adorados como superestrelas pelas massas. Alguns preservam essa imagem, ascendendo como ícones de inspiração. Outros, no entanto, desmoronam do pedestal, revelando personalidades problemáticas. Escândalos, vícios, festas que mais parecem rituais e insaciável busca por fama, custe o que custar. If your ultimate goal is to be famous, then you're gonna do a lot to get there, like sign your name in blood in a contract with the devil. Nisso entram várias histórias de supostos pactos. It's the only person that I serve. My mom ain't here. My mama was sacrificed. Uma quantidade gigantesca de simbolismo e ocultismo, e a glorificação exacerbada de Satanás pelos artistas. O dito comandante-chefe de toda essa indústria. Should I ask who you made the bargain with? With the chief commander. On this earth? And in this earth and then in a world we can't see. Thank you to Satan for giving me inspiration on how to play this role. He wants to be blamed. I don't want to blame him. I ask him to leave, but he can't. Said it was evil. I know you may think he's smart as Satan. You need faith. You need faith, brother. He's good. He knows your weakness. He knows you before you was existing. You can't talk slick to him. Yeah, but how He gives you all your thoughts probably sometimes. Desde o início da humanidade, esse arquétipo está presente, e as histórias sugerem que ele não mente ou engana de forma óbvia. Ele dá exatamente o que você quer, do jeito que você sempre sonhou. Mas será que estamos prontos para pagar o preço? When you're favored by God, you're also favored by the devil. I sold my soul to the devil. I know it's a crappy deal. You should came with a few toys like a Happy Meal. Well, it goes back to the destiny thing. And I made a bargain with it, a long time ago, and What was your bargain? to get where I am now. Need faith, because you're not smarter than Satan, brother. I swear I wanted to be like the Amy Grant of music. Yeah. But it didn't work out, and so I sold my soul to the devil. Allow me to introduce to you the one, the only, the father of lies. Em uma noite sombria do século XVIII, Giuseppe Tartini, um dos maiores violinistas que o mundo já conheceu, teve um sonho que mudaria sua vida e sua música para sempre. Foi neste sonho que, segundo ele, o próprio diabo apareceu. Não como uma criatura monstruosa, mas como um mestre do violino, um ser de habilidade sobrenatural.
Preste atenção na suavidade e na beleza extraordinária dessa música, considerada a obra-prima do violinista. Aqueles que entendem de música dizem que é de uma complexidade extraordinária a maneira com que as notas fluem em uma harmonia perfeita. E até para os leigos na arte da música como nós, é algo esplêndido e belo. Apesar de ter sido considerada a obra-prima de Tartini e uma das músicas mais belas do mundo, o autor se entristecia ao falar dela, dizendo que não chegou nem perto do que o diabo tocou para ele no sonho. Ele considerava a sua música medíocre, entediosa e um lixo perto do que ele ouviu naquela noite. Tartini descreveu como o diabo lhe ofereceu um pacto. Ele seria seu servo em troca de um favor que nunca foi revelado. Em seguida, o demônio pegou o violino de Tartini e começou a tocar. O que ele ouviu foi uma música tão complexa, tão extraordinária, que ele sentiu sua alma estremecer. Nunca alguém tinha ouvido algo tão belo. Ao acordar, ainda em êxtase, Tartini pegou seu violino e tentou desesperadamente recriar a música que ouvira. E fez isso durante anos, falhando várias vezes no processo e até mesmo quase enlouquecendo. Assim nasceu a Sonata do Diabo, uma das peças mais desafiadoras e enigmáticas já compostas. Mas Tartini confessou: a obra era apenas uma pálida imitação da melodia demoníaca que ecoava em seus sonhos. Ele conseguiu replicar os acordes e o tom, pois era um músico extraordinário, daqueles que só de ouvir consegue replicar a música. Porém, infelizmente, nunca ouviremos a versão original dela, tocada pelo próprio Satanás. A obra é famosa por seu trinado, um trecho tecnicamente assustador que muitos descrevem como quase sobre-humano. O trecho mais famoso da sonata exige que o violinista execute trilos contínuos em uma corda enquanto toca uma melodia em outra. Essa técnica avançada requer extrema coordenação e precisão, algo que poucos músicos conseguem dominar plenamente. E se essa era uma cópia mal feita, imagina como seria a música original. O que nos deixa entender que essa criatura seria extraordinária em comparação a um humano comum. Afinal, segundo histórias, ela te conhece antes mesmo de você nascer, conhece a criação e suas fraquezas melhor do que você mesmo. O livro Mais Esperto do que o Diabo, de Napoleon Hill, apesar de ser considerado uma metáfora, é uma comparação exagerada. Segundo o cristianismo, o diabo era um dos anjos mais poderosos e sábios criados por Deus, sendo conhecido como o portador da luz. Sua queda ocorreu por orgulho e ambição, mas isso não diminuiu sua astúcia ou inteligência. Ele não age de forma óbvia, mas sutil,
manipulando desejos, medos e fraquezas humanas. Isso torna o conceito de ser mais esperto que ele uma tarefa monumental, se não impossível. É importante notar que Hill usou o diabo como uma metáfora para os desafios internos que as pessoas enfrentavam, como o medo, a dúvida e a apatia. No entanto, para quem interpreta o diabo como uma figura literal, a ideia de superá-lo intelectualmente pode soar exagerada ou mesmo ingênua. Então vem a questão crucial desse vídeo: como o diabo nos manipularia e afastaria as pessoas do seu verdadeiro propósito e potencial. Somos seres extraordinários e capazes de feitos fantásticos. Porém, se ele conhece nossas fraquezas, seria fácil sermos manipulados por ele, por meio de vícios, sentimentos como a inveja e toda a sua fraqueza humana. Esta entidade que controla você e o mundo está sendo mencionada neste documentário como o diabo, mas a interprete como quiser, com ceticismo ou crença nessa criatura. Mesmo se você for cético, quero que olhe essa entidade como algo que realmente existe. Talvez como uma elite que tenta nos limitar como humanos, nos alienando e nos escondendo da verdade e do nosso verdadeiro potencial. Reforço que vou chamá-la de diabo durante todo o vídeo. O ponto aqui é que essa criatura parece querer nos controlar, e uma das formas que ela utiliza é o próprio tema deste vídeo: a indústria da música e de filmes. I've been here since the beginning, know exactly how you work. I know all of your cravings, know what makes you go berserk. Been lying from the start just to make you play a part in my infinite rebellion against the Father God hate. Robert Johnson era um jovem apaixonado pelo blues. Sua habilidade inicial no violão era medíocre. Ele havia nascido sem o talento para a música, algo essencial em uma época em que o conhecimento era algo escasso. Segundo testemunhas da época, ele desapareceu por algumas semanas e, quando retornou, sua técnica havia se transformado completamente. Sua habilidade era tão sobrenatural que colegas músicos estavam espantados em como aquele cantor medíocre se tornou extraordinário em tão pouco tempo. De acordo com a lenda, Johnson foi até um cruzamento à meia-noite, onde encontrou uma figura sombria. O ser misterioso afinou seu violão e, ao devolvê-lo, selou seu pacto. O preço? Sua alma. Johnson tornou-se o maior guitarrista de blues de sua geração, mas sua vida foi marcada por tragédias, morte e mistério. A música de Robert Johnson, especialmente Crossroad Blues, parece ecoar sua suposta experiência. Ele canta sobre estar perdido em uma encruzilhada, implorando por ajuda. Seria apenas uma metáfora ou um relato codificado de seu encontro com o infernal? Johnson era conhecido por seu carisma inquietante. Quando tocava, muitos diziam que havia algo inexplicável em sua música. Sua habilidade era perfeita demais, quase inumana. Lord, I'm
standing at the crossroad, baby. I believe I'm sinking down. Apesar dessa história ser antiga, inúmeros relatos atuais nos contam que nada mudou. Bob Dylan, desde jovem, se destacou por sua habilidade musical, mas foi nos anos 60 que o nome Bob Dylan se tornaria sinônimo de revolução cultural. Sua voz, áspera e crua, cantava sobre mudanças sociais, rebeldia e a busca por um significado profundo em um mundo cada vez mais caótico. Durante uma entrevista em 1966, Dylan fez uma declaração que passou despercebida na época, mas que, ao longo dos anos, teria despertado uma onda de especulações. Ele afirmou publicamente que só estava onde estava por um acordo com o que ele chamou de o chefe lá de baixo, com um olhar sarcástico e sombrio. You wrote Blowing in the Wind in 10 minutes, is that right? Probably. Just like that? I don't know how I got to write those songs. What do you mean you don't know how? Well, those early songs were like almost magically written. Darkness at the break of noon, shadows even the silver spoon, a handmade blade, a child's balloon. Try to sit down and write something like that. There's a magic to that. Should I ask who you made the bargain with? with the chief commander. On this earth? And on this earth, and then in the world we can't see. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? How many times must... Katy Perry, em uma entrevista no ano de 2013, também conta uma história parecida com a de Bob, mas afirma abertamente que vendeu a sua alma. Yeah, I mean, I released a gospel record when I was 15 because I grew up in, a household where all I ever did was listen to gospel music, and my parents are both traveling ministers, and so I kind of sang about, what was going on in my life at 15, and that's how I got introduced to the music industry. I swear I wanted to be like the Amy Grant of music, but it didn't work out, and so I sold my soul to the devil. Dentre eles, inúmeros outros artistas já admitiram indiretamente ou abertamente terem se envolvido com um suposto pacto. Nomes como Ozzy Osbourne, Marilyn Manson, Lil Nas X, Madonna, The Rolling Stones, Jimmy Page de Led Zeppelin e muitos outros. Porém, um dos casos que mais chamou a atenção do público foi o de Kanye West, o qual já se envolveu com muitas polêmicas por sua aparente contradição. Ao mesmo tempo que fez músicas cristãs, também escreveu letras consideradas blasfemas pelas mídias. Apesar disso, Kanye sempre se mostrou disposto a revelar como essa indústria é suja e de como o diabo está totalmente infiltrado nela, e fez até mesmo algumas declarações chocantes. Nobody is God. That's the only person that I serve. My mom ain't here. My mama was sacrificed. Me too. You understand? Yeah, we appreciate Michael Jordan, what about him? His daddy, right? Bill Cosby, his son, right? Dr. Dre, his son. You're out in Hollywood, a lot of people come up missing. Donda West, mãe de Kanye, faleceu em 2007, aos 58 anos, devido a complicações de uma cirurgia plástica.
que foi realizada após ela passar por uma avaliação médica que indicava que a operação era segura. Após a morte de Donda, Kanye West passou a ter um comportamento cada vez mais excêntrico e a se envolver em controvérsias públicas, falando até mesmo em shows que vendeu sua alma. I sold my soul to the devil. I know it's a crappy deal. This came with a few toys like a Happy Meal. Logo depois das controvérsias, ele parece ter se arrependido e lançou vários álbuns, incluindo um de nome Jesus é Rei. I love God, I love family, I love my family. My family has been destroyed by Satan. Period. You know, we want to pinpoint human beings, but it's time for us to love. Se eu te desse todos os exemplos de declarações como essas, o vídeo duraria horas. A questão é que essa indústria parece ter algo escondido e oculto. E essa entidade, seja o diabo ou uma metáfora para ele, existe desde as primeiras canções conhecidas até os dias de hoje. Eu quero ouro, ouro, ouro! Quer dizer que conseguiu voltar ao seu lar antigo? Quer dizer que conseguiu voltar ao seu lar antigo? Apesar de a maioria dessas referências serem feitas como uma representação irônica dessas lendas, desde os primórdios do cinema, Hollywood tem sido associada a figuras e histórias que desafiam a moralidade e questionam o sobrenatural. Muitos desses símbolos passam despercebidos, como se tudo aquilo fosse feito para não ser notado. Algo subliminal, mas que sempre esteve lá, não importando se aquela mídia é para adultos ou para crianças. A normalidade de símbolos que remetem ao cristianismo vem aumentando conforme o passar dos anos. Muitos dizem que isso é feito para chocar os valores tradicionais que limitam a liberdade do ser humano e do, entre aspas, preconceito dos religiosos. Outros dizem que é uma normalização do satanismo e que esses artistas são só marionetes de algo muito maior. If your ultimate goal is to be famous, then you're gonna do a lot to get there, like sign your name in blood in a contract with the devil. Billie Eilish, em um dos seus clipes, cai do céu, representando a queda de Lúcifer. Na capa do álbum, os Beatles estão cercados por uma série de figuras famosas. Entre elas, Aleister Crowley, um dos mais famosos ocultistas do mundo. Anitta cantando músicas perversas em cima de uma igreja. A palavra Satã passando por poucos segundos em um show do The Weeknd. Simbologias do inferno, clipes musicais que representam figuras religiosas defasadas. Madonna e seu show no Rio de Janeiro, o qual antecedeu uma grande tragédia no Rio Grande do Sul. Esses são apenas alguns dos exemplos
desse ocultismo. It's in part due to the stabbing of a police dog during an arrest in Brisbane last year. Recent outages have shown. Muitos dizem que alguns artistas escolhem usar esses símbolos por conta do marketing e para chocar os conservadores. Porém, a existência desses símbolos é irrefutável, visto que alguns shows foram chamados até mesmo de rituais a céu aberto. No dia 5 de novembro de 2021, Travis Scott se apresentava no show do álbum Astro World, em Houston, no Texas. O show estava com uma energia pesada, parecendo uma representação do inferno, e com uma grande quantidade de ocultismo. O palco, claramente, faz uma referência ao olho que tudo vê. A entrada do show é a cabeça de Travis, como se fosse um portão muito semelhante a imagens que retratavam a entrada do inferno. Lá dentro, o palco era um dos mais bizarros já vistos em um show. Na capa, um portal que parecia estar sugando as pessoas para o abismo. E no meio do show, frases como "Vejo você do outro lado" apareciam no telão. Em sua roupa, bonecos que parecem passar um portal e se corromper, representando as pessoas que entraram em seu show. A gente está tendo agora a reabertura de alguns shows, só que infelizmente já estamos tendo notícia de shows que estão terminando em tragédia. Nesse caso que eu vou trazer agora, 8 pessoas morreram. Seringa e estaria injetando um líquido branco nas pessoas. O cantor, posteriormente, alegou não estar envolvido com o satanismo e lamenta a responsabilidade pelas vítimas, quando vídeos mostram que ele viu tudo acontecendo e, mesmo assim, manteve a apresentação friamente. Like a concert from hell. I was literally praying and I was like, please get me out of here. Like, this is not how I want to go, please. Por conta disso, as pessoas associaram esse show a um ritual macabro. Mas não acaba por aqui. Sam Smith tem sido um alvo de controvérsias devido à sua escolha de imagem e identidade. Especialmente em relação ao uso de simbologias que muitos consideram provocativas ou até associadas ao ocultismo e ao satanismo. Sam Smith fez algumas declarações que causaram impactos, como chamar a si mesmo de Satã. Junto com as inúmeras mensagens ocultas da indústria, Lil Nas X parou de esconder o simbolismo em seus clipes. Na música Monteiro, diversos símbolos religiosos são expostos. No clipe, ele é mostrado descendo para o inferno, onde se encontra com Satã em uma cena onde ele dança com o diabo de maneira sensual. O vídeo foi cheio de simbolismos e de pecado, rebeldia contra as convenções religiosas e uma reinterpretação da narrativa de Adão e Eva, com Lil Nas X
sendo o protagonista que finalmente abraça sua identidade e liberdade, em contraste com a condenação religiosa. Logo após o lançamento do clipe de Monteiro, Lil Nas X fez uma parceria com a marca MS Chief para lançar um modelo de tênis chamado Satan Shoes. Esses tênis eram modificações do Nike Air Max 197 e continham sangue humano na sola e estavam estampados com o número 666. O número da besta, uma referência bíblica associada a Satanás. Seria isso um jeito de chocar os religiosos ou uma confirmação de que Satanás está presente na indústria? A interpretação é toda sua. Money, it's the root of all evil, they say so. I attach your self-worth to the salary you're paid. Be a slave to your property, your jewelry, your cars and things. Advertise that lie up on the TV, so you want that bling. Selling bit by bit the little pieces of your soul. Climbing up the ladder of economic control. Oh, the greed of man makes it so easy to pervert the Father's plan. Or I'll tell you. Quando falamos de artistas, há uma estranha aura sombria que os rodeia. A maioria parece ter tido um fim triste e prematuro. XXXTentacion, Lil Peep, Kurt Cobain, Chester Bennington, Chris Cornell, Juice WRLD e muitos outros. Alguns deles, como Tupac, foram ceifados. Outros tinham tudo o que o homem deseja: dinheiro, fama, poder, mas não parecia ser o suficiente. Nos últimos séculos, a música evoluiu de uma ferramenta de expressão artística para um veículo poderoso de influência cultural. Mas, ao longo dessa jornada, ela se tornou também um reflexo daquilo que muitas vezes evitamos discutir: a aceitação e a normalização da violência, do uso excessivo de drogas e do sexo como entretenimento. Desde os primeiros acordes do rock and roll na década de 1950, a música começou a flertar com o proibido. Porém, foi com a chegada da contracultura dos anos 60 que temas anti-tabus começaram a se infiltrar de maneira mais explícita. Os Beatles, com sua experimentação com LSD e psicodelia, abriram portas para que outras bandas fizessem o mesmo. Nos anos 80, com o advento do heavy metal e do punk, a violência encontrou seu espaço nas letras. Bandas como Metallica e Slayer não apenas exploravam temas sombrios, mas criavam hinos que celebravam o caos e até referências ao oculto. E então veio o hip hop, nascido nas ruas. O rap tornou-se uma forma crua e direta de narrar a violência do cotidiano. Artistas como Tupac e Notorious Big trouxeram para a mainstream histórias de gangues, assassinatos e uma vida repleta de excessos. A crítica dizia que glorificavam a violência, mas para muitos, essas letras eram a única voz de uma realidade que ninguém mais queria ouvir. Sid Vicious, baixista da banda punk dos Sex Pistols, conhecido por seu comportamento destrutivo e o abuso pesado de drogas, tornou-se um ícone do movimento punk na década de 1970. Sua atitude despreocupada, rebelde e sua dependência de heroína foram romantizadas por muitos jovens que o viam como um símbolo de liberdade e rebeldia.
Mas a controvérsia não para por aí. Alguns teóricos sugerem que o padrão de afinação global em 440 Hz, adotado como o padrão universal, não é natural ao corpo humano. Eles argumentam que a afinação em 432 Hz, por exemplo, estaria mais alinhada à natureza, ao equilíbrio do universo e até ao bem-estar psicológico. No entanto, o padrão de 440 Hz parece prevalecer, levantando o questionamento sobre sua real intenção. Seria uma mera convenção musical ou algo assim? Ou algo mais? Então, entramos na questão mais delicada: a manipulação cultural. Frequências que acalmam ou excitam. Letras que exaltam violência ou luxúria. A aceitação cultural de um comportamento antes vistos como tabu não foi apenas uma mudança de valores, mas também uma mudança induzida pelos poderes quase hipnóticos das melodias. De acordo com as pesquisas, é quase irrefutável a ideia de que as músicas influenciam as pessoas, fazendo com que o quebra-cabeça vá se resolvendo por si só. O diabo ou a indústria musical, como você quiser chamar, são mestres do engano. E não aparecem como figuras monstruosas, mas se escondem nas melodias cativantes, nos versos sedutores e nos espetáculos grandiosos, que manipulam a população e a fazem esquecer do seu real propósito. Enquanto as pessoas tiverem cerveja gelada e televisão a cabo, elas não vão pensar muito sobre o que está acontecendo no mundo. Chame essa entidade de diabo ou como quiser, mas a verdade é que essa criatura sempre esteve presente na sua vida, te manipulando, te fazendo se esquecer de quem realmente é, te fazendo idolatrar pessoas, brigar com familiares por conta de ideologias perdidas, acabando com a sua saúde para que sua alma seja tomada antes do arrependimento. Artistas e influenciadores fazendo você pensar apenas em si, em esquecer do próximo, e a normalização dos vícios, auto-idolatria. Seu diabo realmente atua por meio da arte, ele não aparece como uma figura assustadora. Ele surge nos sussurros de um contrato, num brilho sedutor da fama e na promessa de eternidade, oferecendo talvez tudo o que sempre quisermos, ao custo de tudo o que nós somos.